Eu vou falar sobre quando Deus escreve a história. Como diz a minha mãe, né? Eu tô ficando velho, eu não tô ficando doido. Eu mando a quem pode, obedece o que, igreja? Quem tem juízo. Vamos ouvir o que Deus ele quer pra gente. Vamos, Salmo 139, versículo de número 13. Coloque a mão na altura do seu coração, por favor. Jesus, eu estava hoje com uma mensagem, na verdade a mensagem já estava escrita, que é melhor prevenir do que remediar. Nós vamos falar também, meu pai, de Atos 27, porque o apóstolo Paulo dizia para aquele pessoal do navio, olha, fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido a mim, não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo. O apóstolo Paulo estava dizendo que era melhor ter feito a prevenção do que tentar remediar agora aquela tempestade. Tem gente que não entende que é melhor prevenir, aí acaba, meu pai, se enfiando em lugares que não eram lugares, meu pai, frequentáveis, relacionamentos. Tem gente, meu pai, que não consegue ter uma constância, justamente por causa disso. Mas, meu pai, o Senhor não pediu para que eu pregasse, eu só preparei. Mas o Senhor quer, meu pai, que nós trazemos esta mensagem. Quando Deus escreve a história, que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito Santo, pois o teu Espírito vivifica a minha vida. Diga, eu creio. Diga para quem está perto assim, bom dia. Bom dia. Diz assim, ó, Salmo 139, 13, nós vamos ler até o 16, eu vou dar uma ênfase maior ao verso 16, ó. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Continua a leitura, por favor. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16, por favor. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas, o que, igreja? Então olha aqui para o pastor, deixa eu ler numa tradução mais atual aqui para vocês. Olha aqui, pastor, olha o que o salmista estava dizendo, ó. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Vai vendo. Eu te louvo porque deves ter temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Verso 15, ele disse, ó, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. E o verso 16 é o principal de hoje, ó. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Meu irmão, o que o salmista estava dizendo, e eu dou ênfase ao verso 16, pode deixar até esse aí mesmo, é que ele já tinha um roteiro de história escrito por Deus. Bem antes dos ossos dele ainda terem sido feitos, formados dentro do ventre da sua mãe, o salmista agora diz que Deus já havia escrito o enredo da sua história no teu livro. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quer dizer, os ossos estavam sendo formados. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Todos aqui têm uma história, um roteiro já escrito por Deus, pessoal. A gente pode não acreditar, mas o roteiro que Deus escreve, ele nunca é imperfeito. Ele não é um roteiro que vai trazer dor. Ele não é um roteiro que vai trazer decepções. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, às vezes, tem gente que está atrapalhando o roteiro que Deus escreveu. Presta atenção no que você vai ouvir. Antes do salmista ter recebido a luz, ter saído ali, ter sido feito parto para que ele viesse à vida, Deus já havia escrito o roteiro da vida dele. Só que nós não compreendemos dessa maneira. A gente acha que a gente vai viver para sempre num problema. Às vezes tem gente que acha que vai viver para sempre nas dores. Não entenda eu errado, pessoal.
o que mais nós temos hoje são pessoas dentro da igreja frustradas porque elas não entenderam ainda qual é o roteiro que Deus escreveu para cada uma delas. Olha para o pastor, eu sei qual que é o roteiro que Deus escreveu para a minha vida. Eu estou aqui hoje nesse roteiro, eu estou pregando o evangelho. E eu te pergunto, qual que é o roteiro que Deus escreveu para a sua vida? Será que você está seguindo esse roteiro? Eu sei qual que é. Hoje eu percebo, mas com todo respeito, dei cabeçada demais, irmão. Até entender qual era esse roteiro. Não, pastor, você é muito jovem, mas não tem idade para poder fazer coisa errada, não, é? O salmista estava dizendo, ó, quando ele disse que Deus já havia escrito no livro, antes mesmo dos ossos terem sido formados, antes mesmo dele ter a luz dada pela sua própria mãe, que já havia um roteiro escrito, eu te pergunto, você está no roteiro que Deus escreveu? De novo eu falo, eu não posso atrapalhar o roteiro que Deus escreveu. O roteiro que Deus escreve sempre leva para uma história, com todo respeito, irmão, no final, de felicidade e de alegria. Agora, o roteiro que eu mesmo crio, ou a rota que eu mesmo desvio, eu posso terminar como os filmes terminam. The End, ou fim. Tem gente que o roteiro, com todo respeito, falando dessa maneira aqui, está terminando igual o Titanic, só afundando. Mas não foi Deus que escreveu esse roteiro. Talvez tenha sido um roteiro que você mesmo tenha criado. Ou uma rota que você mesmo tenha traçado. Nunca esqueça que você vai ouvir. Atalhos nós pegamos no natural. Mas no mundo espiritual, com todo respeito, irmão, Deus ele não vai levar você para atalho algum. Embora ele pode acelerar o processo, como nós pregamos semana passada. Só que o que eu não posso é atrapalhar o roteiro de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Então, pessoal, falo para você não pode atrapalhar o roteiro de Deus. Deus tem um roteiro escrito para todo mundo aqui. Para mim, para você, para qualquer ser humano. Eu estava comentando isso aqui, né? Estava lendo isso aqui, estava lembrando do testemunho do missionário. O missionário, ele se preparou para poder estudar qual faculdade? Alguém lembra? Medicina, irmão. E assim, com todo respeito, a gente convive mais próximo lá, e eu vou falar contigo, se ele fosse um médico, ele seria um médico, com todo respeito, irmão, muito gabaritado, capacitado. A gente conhece pessoalmente. Mas olha para o pastor, ele insistiu até um certo ponto. Quando ele lendo ali o livro, Deus falava com ele assim, olha, meu filho, eu vou curar mais pessoas através da oração do que ali no seu atendimento médico. Ele começou a chorar e falou, olha, o mundo perdeu um médico e um pregador. O que Deus estava querendo fazer com que ele não caísse no erro? Que ele não atrapalhasse o roteiro que Deus já havia escrito para ele. De novo, eu estou te perguntando, você está no roteiro que Deus escreveu? Quando Deus, com todo respeito, escreve a história. Não é quando eu escrevo a história. Tem muita gente hoje recebendo influências de cima do altar que não dá para a pessoa um destino, um roteiro que Deus escreveu. Leva a pessoa para filosofias que são coisas até bonitas de ouvir, mas que não produzem um final feliz, como a palavra promete para nós, irmão. Eu estava agora, há uns, acho que 3 ou 4 meses, 2 meses atrás, nós recebemos a notícia de uma irmã aqui da igreja, muito conhecida, fez parte do evangelismo durante não sei quantos anos, talvez uma das mais antigas aqui da igreja. E essa irmã, ela passou mal, e eu lembro que um dia ela estava no hospital lá, quando ela foi internada, aí eu liguei para ela no vídeo, até minha esposa estava junto assim na hora, uma senhora, ligamos para ela assim no vídeo, e aí ela com aquele sorrisão bonito, falou, pastor, estou aqui de passagem nesse lugar aqui, já estou voltando para casa. E naquela mesma semana ela recebeu uma alta. Fui lá visitar a irmã numa quarta-feira. Ela falou algo muito importante comigo. Uma senhora, pastor, eu estou muito tranquila, porque eu fiz o que Deus pediu, minha família, todas estão no altar do Senhor hoje. Graças a Deus, se converteu, tal. Se converteram. Um ou outro ali, pastor, que
ainda precisa melhorar. Vai vendo, pessoal. Mas eu creio, já apresentei diante de Deus, Deus me desamparado. Pastor, eu já cumpri o que eu tinha para cumprir aqui na terra. Falei com ela, para com isso, irmã. Deus dá saúde para a senhora. Pastor, amém, vamos orar. Na outra quarta ela faleceu. Eu estava aqui na igreja, depois de uns 30 dias, mais ou menos, ou até mais, não sei, né? Acho que é isso mesmo, uns 30 dias. Acho que foi uns 30 dias atrás. Uma pessoa vem aí e fala comigo, pastor, eu queria dar um testemunho. Sabe a irmã fulana de tal, que o senhor até comentou com a igreja que ela havia partido, ido para a glória, ido para o lado dos braços do pai? Eu falei, sim. Só tinha uma pessoa da família dela que não havia se convertido, que é o neto. Só que eu queria contar para o senhor que o neto, depois do enterro, o senhor foi lá, só fez o velório lá e falou e tal. Eles reuniu a família com a esposa e falou assim com a esposa, ó, vamos para a igreja. Todo sacrifício que a vovó fez em terra, em vida, foi para que eu, com todo respeito, tivesse a minha salvação pautada como a dos meus irmãos, como a do meu pai e papapá. Pastor, ele foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, já se batizou, está junto com a esposa servindo a Deus. Olha para mim. Essa mulher teve um final feliz ou não, gente? Até depois da morte dela, ela levou familiar à salvação. Mas olha para mim. Porque ela não saiu do que Deus escreveu, do que, igreja? É isso aí. Tem gente, com todo respeito, irmão, atrapalhando o roteiro que Deus escreveu. Se enfiando em relacionamento que não era para se enfiar. Está tirando até a pessoa da presença de Deus. Isso aí não é para você, pastor, mas eu gosto muito. Ó, meu amigo, eu também gosto muito de muita coisa, amigo. Mas tem coisa, meu amigão, que não te traz para cá. Tem coisa que te tira daqui. Mas aí que tá. Deus ele só garante um final feliz para o roteiro que ele escreve. Ele não garante um final feliz para quando eu mesmo escrevo o meu roteiro. Tem gente que a história está terminando como, com todo respeito, o Titanic, irmão. Afundando. Porque você está saindo do roteiro que Deus escreveu. Você não sabe que a sua mãe, seu pai, ou o que for, te consagrou no altar, rapaz. Te colocou diante de Deus em oração. E você agora está indo para outro roteiro. Deus não criou ninguém para poder ir para o inferno. O inferno não foi criado para o homem, como o pastor Jaime sempre nos ensina através da palavra. O inferno ele foi criado para Satanás e os seus anjos. Só que o homem se desvia do roteiro de Deus. Eu estou falando a verdade. Eu ia pregar outra coisa. Mas tem gente que está aqui que está saindo do roteiro que Deus escreveu. Você está improvisando, você está cortando o caminho, pegando atalhos. Isso aí não vai dar certo. Vai terminar como o filme, The End, fim. Pum, acabou, pum. Ó, Titanic. Tá não, tá bonito, pastor. A gente tá aqui na ponta aqui do navio, aqui, ó. Liberdade. Capítulo 15 de Gênesis. Eu falei 16, mas é 15. Versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, nós vamos até o 6. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, o que me has de dar? O Abraão estava perguntando para Deus qual que era o seu, o que, igreja? Roteiro. Qual que é o roteiro da minha vida? Preciso saber o que o Senhor vai fazer por mim. E aí, ó, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Vai lá, por favor. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu, que igreja? Olha para o pastor, até agora, o Abrão havia entendido o roteiro que Deus havia escrito? Havia? Claro que não. Que ele estava falando com Deus assim, o Senhor não me deu nem semente. Eu vou dar minha herança para o mordomo, nem filho eu tenho. Que história é essa? Como muitos estão dizendo, poxa vida. Aí fala assim, ó, engrossa a veia do pescoço. Quando começa a engrossar a veia falando é porque está nervoso. Poxa vida, não é possível que eu vou morrer desse jeito. Deus não escreve uma história com roteiro errado. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não é imperfeito. Toma cuidado com o roteiro que nós escrevemos.
O que Deus garante sucesso é o que ele escreve. O que nós escrevemos, ele não interfere, embora ele dê as dicas. Mas se a gente quer, ele faz assim, ó, tudo bem. Sério? Sério. Sério. Tem gente que Deus criou como uma princesa, irmão. Num lar de educação, bem educada, sabe? Uma pessoa de requinte mesmo. Só que agora, essa pessoa está saindo com o roteiro do roteiro que Deus escreveu para se enfiar em loucura. O roteiro que Deus escreve, o final não é trágico. Não é. No fundo, não, meu amigão. Deus sempre escreve um roteiro com um final feliz. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Tem gente que está aqui que não está entendendo. Mas eu vou terminar assim? Será que eu vou viver para sempre assim? Não. Guarda isso. Vai lá, por favor. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, agora olha que coisa forte. Este não será o teu, mas aquele que de ti será o quê? Gerado. Este será o teu. Deus estava dizendo para Abraão o quê? Eu já escrevi o seu o quê? Roteiro. Só que o Abraão ainda não tinha conseguido entender. Bem antes de Adão questionar, o Isaac já estava projetado no livro de Deus. Meu irmão, bem antes de você imaginar, a sua bênção já está escrita no livro de Deus. Deus já escreveu o roteiro, amém? Amém. Mas vai vendo o que vai acontecer. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e contra as estrelas se a podes contar. Você notou aí, ó, ponto final. O Abrão começou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 100, 1000, 2000. O Abrão falou assim, não dá mais para contar, já perdi a conta. Aí Deus falou para ele assim, ó, e disse-lhe, assim será o quê? Meu irmão, o roteiro que Deus escreveu, meu irmão, é um roteiro de bênção, não é só para você, não é para a sua toda descendência. Oh, glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Deus já havia escrito o roteiro, mas você não pode sair dele. Mas você vai ver o que vai acontecer. Verso seguinte, por favor. Verso seguinte. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por quê? Pronto. Está aqui, Abraão, o seu roteiro é esse. Você vai ser pai de uma grande nação, rapaz. Se prepara, porque assim será a sua descendência. O Abraão fez assim, eu quero este roteiro, creu. Pronto. Deus imputou por justiça, quer dizer, é seu. Só que agora o Abraão vai fazer como nós. A gente atrapalha o roteiro de Deus, se enfiando em coisas que não eram para a gente, irmão. Pula para o capítulo 16, você vai ver agora, por favor. Versículo 1. Quando Deus escreve a história, ele te dá um roteiro de vida. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era o quê? Você sabe onde o diabo ele atua, gente? O inimigo ele atua? Sempre na lacuna, na necessidade. Sempre naquilo que Deus ainda pode lhe dar no roteiro que ele escreveu. Jesus queria comer pão. O diabo queria fazê-lo entender que a pedra podia se tornar pão. A pedra nunca vai ser pão. A pessoa que nunca teve um encontro com Cristo, ela nunca vai ser uma pessoa agradável. Ela pode dizer até que crê em Deus, mas até o diabo crê, mas nunca se firma na verdade. Presta atenção que você vai ouvir agora. Seguinte, por favor. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de quê? Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho de quem? Dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha para mim. O que o Abrão está fazendo agora com o roteiro que Deus deu? Vou te mostrar aqui, ó. Abrão estava pegando o roteiro assim, ó, que Deus havia escrito, ó, fazendo assim, ó. Cadê o lixo?
jogando o roteiro que Deus havia escrito, amassou, jogou no lixo, e pegando agora um roteiro que a Sara estava escrevendo para ele. Gente, olha para o pastor, influências mudam o roteiro. O que você acha que atrás de uma propaganda tem uma celebridade bem famosa? Para influenciar. Naquela roupa, coloca uma celebridade famosa para influenciar. Porque se o fulano está usando, eu vou usar também. Influência, meu irmão. Muda roteiro. A atitude errada muda roteiro. Um dia o apóstolo Paulo disse, as más conversações corrompem os bons o quê? Começa a ficar ouvindo esses revoltados aí, que tentam defender a fé verdadeira. Isso, com todo respeito, que balela que está sendo dito. E tem gente que até compartilha o vídeo desse pessoal, irmão. Daqui a pouco você está doido igual eles. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu estou falando. Influências mudam o roteiro. Quem é que escreve o roteiro de sua vida? É seu esposo? Com todo respeito, ele é o seu, com todo respeito, companheiro. Está junto contigo com a sua carne, mas quem dá o roteiro é Cristo, amigo. Tem gente que a esposa canta assim, vem aqui, que agora eu estou mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona está chamando. Abraão, ou Abrão, atrasou a história, irmão. Pula para o verso 16. E era Abrão, da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Guarda essa idade. 86 anos. Ganhou Ismael. Verso 17. Capítulo 17, perdão. Capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99, apareceu ao Senhor Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sei o quê? Quantos anos depois que Deus apareceu para Abrão? Quantos anos depois? Seja sincero. O menino ia ou não ia nascer nesse período do Isaac? Sim ou não, gente? Mas o Abrão atrasou o quê? O que crê, igreja? Por influência. Atrasou o roteiro de Deus. Tem gente que atrasa o roteiro de Deus dentro da empresa. Já era para você ter crescido lá, mas por que influência? E colocaram na sua cabeça que patrão nenhum presta. Discordo plenamente disso. Assim como tem patrão que não presta, tem funcionário também que não vale nada. Pode ser que você seja um desses. Colocaram na cabeça dos alunos que a polícia é inimiga. Quem disse que polícia é inimiga de alguém, irmão? Não estou aqui, você passou, o senhor está defendendo. Não estou defendendo ala nenhuma, eu estou defendendo a Bíblia, irmão. A Bíblia diz que Deus constituiu as autoridades, velho. É o caso, eu nunca vou torcer com todo respeito, irmão, para dar errado, porque tem alguém lá que eu não queria que estivesse. Não, eu vou torcer para dar certo. É ou não é, gente? É ou não é, gente? É o que eu estou querendo dizer. As influências atrasam roteiros, irmão. Tem gente que já poderia estar muito melhor lá dentro da empresa, mas fica escutando conversa fiada, irmão. Vou levar um pouco mais além. Tem gente que já era para ter crescido espiritualmente, para estar na estatura que Cristo pediu, para que todos alcancemos a estatura de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso. Mas só que tem gente que fica dentro da igreja, ao invés de ficar assim, olha para o pastor aqui, ó, altar, céu, o altar, o céu, fica assim, ó, olhando em volta, olhando o que o outro está fazendo, o que o outro está falando. Influência atrasa roteiro. Influência atrasa roteiro. E eu preciso entender isso. Falava com a minha esposa nessa semana passada, não sei, nós vamos fazer uma visita. Até o Robert, quando o Robert está no hospital, nós vamos fazer uma visita lá no hospital, lá, e a gente estava voltando a visita, eu falava com ela. De graças a Deus, Deus deu para esse rapaz aí um livramento, irmão. Nasceu de novo esse rapaz aí. Depois ele vai contar o testemunho deles para você aí. E aí, eu falava com a minha esposa, eu falei, olha, se a gente entrar na pilha daquilo que vem, às vezes, como afronta, a gente conversando sobre uma situação, né, de uma pessoa. A pessoa não soube lidar muito bem com isso, com a crítica. Você acaba deixando isso aí te influenciar, você vai atrapalhar o roteiro que Deus escreveu. E é verdade.
Olha o que agora, meu irmão, a Sara fez com Abrão. Ele já queria. 13 anos depois, ele ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Você sabe por que tem gente que está aqui que ora e Deus não responde? Porque você está no roteiro errado. Você está no roteiro errado. Você precisa entrar no roteiro que Deus escreveu. Continua a leitura, por favor. Aí ele diz, ó. Volta, por favor, filho. Volta no verso 2, por favor. 1, perdão. Isso aí. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abrão. Anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Quer dizer, não saia do roteiro que eu escrevi, Abrão. Não saia. O roteiro que Deus escreveu é o roteiro do seu casamento, amigo. Já casou? Deus abençoou. Continua. Não saia do roteiro que Deus escreveu. Pastor, mas não era nem para ter entrado nesse casamento. Irmão, não posso ir contra a Bíblia, não. E aí agora o Abrão vai entender o roteiro que era de Deus. Ó. Pula para o verso 18, por favor. E disse Abrão a Deus: tomara que vive Ismael diante de teu rosto. Verso 19, você vai entender. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará o que, igreja? Um filho. E chamarás o seu nome o quê? E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua, pula filho, semente depois dele. Agora, o Abrão vai entender verdadeiramente qual era o roteiro de Deus. E aí eu te pergunto, Isaac nasceu? Sim ou não? O Abrão depois daquele dia entrou ou não no roteiro de Deus? Sim ou não? Então o seu Isaac há de nascer, o seu milagre há de chegar. Só agora se coloque e não saia do roteiro de Deus perpetuamente. Segundo Samuel. Às vezes, capítulo 9. O inimigo interfere no nosso roteiro. Presta atenção no que nós ouvimos. Quem interferiu no roteiro de Abrão foi o próprio Abrão. Agora o inimigo vai interferir no roteiro de Abrão, irmão. O inimigo, de Abrão não, de um homem da Bíblia. O inimigo vai interferir no roteiro do cara. Mas quando o inimigo tenta interferir no roteiro, nós temos um Deus todo-poderoso que não sabe, meu irmão, fazer outra coisa a não ser nos ajudar. Ele quer nos ajudar todos os dias. Pastor, o diabo está tentando tirar eu do roteiro de Deus. Fica tranquilo. Deus ele não escreve certos por linhas tortas, não. O roteiro que Deus escreveu é sempre em linhas certas. Ainda que o inimigo tenta, o inimigo nunca vai tirar do roteiro de Deus. Diga amém. Amém. Capítulo 9. Versículo de número 1. Você tem que analisar se foi o inimigo ou se está sendo você que está mudando o roteiro da parte de Deus. Meu irmão, com todo respeito falando com você aqui, ó, Deus escreveu um roteiro para o Antônio Júnior junto com a Samara, amigo. Ah, pastor, mas e depois que vocês ficarem velhos? Eu e ela ficamos velhos. Ela e eu, irmão. O velho falou comigo: ah, pastor, eu vou largar minha mulher que estava. Eu falei: sua boca está até murcha, rapaz. Mudar o roteiro que Deus... Olha que o cara é doido, irmão. O cara, depois de 30 anos casado com a mulher, agora quer outra. Amigo, tá 30 anos, fica o resto da vida agora, amigo. Ué, pastor, mas você não sabe como é que é, luta demais esses 30 anos. Falei, rapaz, você aguentou 30 anos, você é corajoso. Você vai continuar agora aguentando até o resto da sua vida. Não muda o roteiro não, amigo. Você está no roteiro que Deus escreveu? Não reclama depois não, viu? Eu não tive sorte nessa vida. Você nunca teve a cabeça. Você nunca teve a vontade de estar no certo. Porque, pastor, o roteiro que Deus escreve, a gente passa por muita luta. E o que o diabo escreve? Ele leva para o inferno. Tudo é roteiro que o diabo escreveu, ó. Prostituição, drogas, vícios, mentiras, essas loucuras que estão na cabeça dos outros aí agora aí. Tudo isso aí é roteiro que o diabo escreve. E olha, a Bíblia diz que o mundo jaz quem? O maligno. A teologia do diabo, você sabe qual que é? É mostrar para os outros que ele não existe, que não existe pecado. Enquanto as pessoas entram nesse roteiro, ele domina e ceifa a vida da pessoa. Não sai do roteiro que Deus escreveu não, rapaz. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, mas foi Deus que escreveu o roteiro, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. É só em filme, amigo. É só em filme que existem os contos de fadas.
Acorda para a realidade, irmão. Presta atenção que às vezes o inimigo interfere. E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Continua. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. Verso 3. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os... Meu irmão, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul. Seja sincero, filho do rei, neto do rei, filho, com todo respeito, irmão, daquele que seria o sucessor de Saul no rei. O roteiro desse cara, olhando aos olhos humanos, desse Mefibosete, seria um roteiro de vida, um final triste ou um final feliz? Seja sincero. Rapaz, ele ia herdar tudo aquilo que era de Saul. Um roteiro desse era um roteiro triste ou um roteiro feliz? Seja sincero, gente. Só que você já sabe o que vai acontecer. Deus, ele escreve o roteiro, mas em muitos momentos o diabo interfere, trazendo uma doença, trazendo um problema, seja ele qual for. E com Mefibosete não foi diferente, não. Olha o versículo seguinte, ó. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Verso 6, por favor. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, por terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. 7, por favor. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Olha que coisa forte. E te restituirei todas as terras de quem? Teu pai. E tu de contínuo comerás pão aonde, igreja? Minha mesa. Para quem não lembra, o Mefibosete, quando Saul foi morto, mas o pai dele, o Jonatas, que chegou a notícia no arraial do povo de Deus que eles haviam morrido. Se você ler em 2 Samuel 4:4, precisa ler não. A babá que cuidava dele, pega ele no colo, deixa ele cair, ele cai, machuca as pernas e fica coxo. Naquele tempo não tinha medicina. Ele ficou aleijado de ambos os pés. Perdeu tudo. Foi morar lá em Lodebar. Tem muitos que estão aqui que o diabo interferiu no roteiro e levou a pessoa para uma terra de sofrimento. Mas hoje Deus está usando o servo dele aqui para poder te falar. Você vai comer pão de contínuo na mesa de Deus. Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado e perdido. Em nome de Jesus. O que o Davi estava dizendo? Ô Mefibosete, eu estou te colocando no que Deus havia escrito, no que, igreja? Exatamente. Eu estou te colocando, Mefibosete, no roteiro que Deus escreveu de novo. Vou te restituir tudo. Você vai comer de pão de contínuo na minha mesa. Pastor, o diabo interferiu no roteiro. Não se preocupa com isso, não. Se ele interferiu, Deus é Deus Todo-Poderoso para poder fazer você continuar a história. Oh, aleluia! Verso 8, por favor. Ou 9, não sei. Próximo versículo. 8, isso aí. Então se inclinou, disse, quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Já até pregamos isso aqui. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu, que é a igreja? Aleluia. Esse cara estava ou não esquecido, gente? Sim ou não, gente? Mas esquecido por Deus? Você nunca foi esquecido por Deus. Você só está no roteiro errado. Ele está te colocando hoje de novo aqui nesse roteiro. Nossa família nunca foi esquecida por Deus, meu irmão. Pastor, mas está tudo de pé. Calma. Tudo de pé pro ar, pastor. Calma. Calma. O roteiro que Deus escreve, o final não tem, com todo respeito, destroço do fundo. Meu amigão, não. Sempre terá um final feliz. The end, o fim é só para filme. É só para filme, irmão. Você pode ter certeza disso. Meu irmão, o servo de Deus, quando o roteiro dele chega ao fim, pela permissão de Deus, Deus já começa escrevendo um novo roteiro com essa pessoa lá na eternidade, meu irmão. E aqui ficarão as sementes
produzindo e multiplicando para a glória de Deus. Verso 9. Versículo 10, perdão. Vou até o 13. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão. A minha o quê? E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Verso seguinte, por favor, vou até o 13. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará o teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. O Ziba tentando mudar a história, ó. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Eu paro agora, 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Guarda esse detalhe. Porquanto de contínuo comia. Leia, gente. Comia na mesa de quem? Várias coisas aqui. Nesse verso 13, existia uma condição para Mefibosete ser honrado pelo roteiro que Deus havia escrito. Na verdade, no verso 13 termina. Se você for ler do primeiro versículo até o 13, esse versículo 13, Davi falou com Mefibosete 4 vezes. Tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Quer permanecer no roteiro de Deus? Quem te alimenta? Tem que ser só o Senhor. O pão deve ser fornecido por ele. Só que tem o seguinte, a segunda coisa. É muito fácil. Então eu estou no roteiro de Deus e Deus vai me abençoar. Verso 13 te responde uma última coisa. Morava, pois, Mefibosete em Sodoma e Gomorra. Ele morava onde? Alguém sabe o que significa Jerusalém? Cidade o quê? Alta. Tem gente que falou cidade alta aí. A Nova Jerusalém é a que nós habitaremos na eternidade. Mas também tem um significado chamado temor de Deus. Do hebraico. Eu não sou perito nada disso, não. Eu olhei no dicionário, viu, gente? Não estou inventando nada aqui. Você quer que Deus, ele coloque você no roteiro de novo que ele escreveu? Você não pode perder Jerusalém. Você não pode perder o temor de Deus. Aqui é a resposta. Por que Deus, ele colocou de novo esse camarada? Novamente no roteiro dele. Porque ele decidiu morar em Jerusalém. Se não houver o desejo meu de permanecer no temor do Senhor, se não houver desejo da pessoa de permanecer no temor do Senhor, ela não vai estar no roteiro de Deus, irmão. Vou te dar uma prova. Quando o nosso Sansão lá, enquanto ele estava na presença de Deus, ele tinha ou não no roteiro a força, sim ou não? E quando ele decidiu perder o temor de Deus? O Abraão, enquanto ele estava no respeito do temor do Senhor, ele estava ou não no roteiro de Deus? Foi só deitar lá com H, lá perder o temor do Senhor. Olha, pastor, saiu ou não do roteiro de Deus? O Davi, estava ou não no roteiro de Deus até deitar com o Batseba? Sim ou não, gente? Teve que se arrepender e se humilhar. Agora eu vou te falar uma coisa. E se essas pessoas, o Sansão infelizmente perdeu o temor e perdeu a força. Mas e se essas pessoas não voltassem para o temor do Senhor? Qual que era o fim? Hein, gente? Há um mês atrás, mais ou menos, eu preguei algo aqui que está mexendo comigo até hoje. É inadmissível a história de Jonas acabar por causa de uma boboreira, de um grande profeta. E o Jonas era um profeta usado por Deus. Ele pregou, uma cidade inteira se converteu. Mas olha para o pastor. A cada chateação que Jonas tinha com Deus, que ele se chateava com Deus, ele ia perdendo Jerusalém, ele ia perdendo o temor. Ele ia saindo do roteiro de quem, igreja? Moral da história, a história dele termina no capítulo 4, no verso 11. Termina por causa de uma boboreira. Meu irmão, a história de um profeta terminar por causa de uma boboreira? Terminou. Por quê?
Aquilo ali não era o roteiro que Deus havia escrito. Eu tenho certeza. Eu vou criar um profeta chamado Jonas, vai ficar dentro da barriga de um peixe, vai pregar para Nínive, todo mundo vai se converter e vai terminar a história dele por causa de uma boboreira. Eu duvido. Pessoa que perde o temor de Deus, a história dela termina por causa de bobeira, irmão. Perder o temor é assim que funciona. E aí, pessoal, eu vou para a última parte de hoje. João capítulo 8, versículo 1. Por causa de uma simples desobediência. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, o que, igreja? Ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em o que, igreja? Meu irmão, vamos lá. Enquanto Jesus passou o monte, a noite no monte, orando, depois ele desceu para poder pregar, essa mulher passou a noite o que, igreja? O que, igreja? Adulterando. Meu irmão, essa mulher tinha marido. Mas que o marido não sentiu falta dessa mulher a noite toda, não, irmão? Vocês ficam pensando, vocês ficam se raciocinado dessa maneira, igual eu fico viajando aqui, irmão. Mas enquanto, estou falando com todo respeito, irmão. A pessoa, sabe, um ronco que a pessoa dá do lado escuta. Né? Ou tem uma moda, o joelho é pontudo, encosta o joelho assim, dormir na sua carcunda assim, que dá vontade até pular de raiva, né, irmão? Ou gelado, eu nunca vi um negócio desse, irmão. Parece, com todo respeito, um sapo, né? Gelado igual um sapo. Mas, irmão, a mulher dormiu a noite toda fora de casa e o marido não percebeu. Posso lhe falar uma coisa aqui? Numa boa, o roteiro que Deus escreveu para casado, sabe qual que é? Os dois, ó, juntos. Eu tenho meu tempo como casada, tempo de solteira. Que filosofia satânica é essa? Não, foi a terapeuta que me pastou. Você é doido, rapaz? Ô, moça, você interpretou esse aí também? Ah, fez só assim. Não. Mas eu tô falando como homem de Deus aqui, irmão. Minha esposa foi um dia lá para Minas, lá que tinha minha sogra, deu um problema de saúde. Rapaz, um dia, 2 dias, já tá doido querendo que ela voltasse já, amigo. Por quê? Passou pela companhia, amigo. É a costela. A costela não anda longe, não anda junto contigo. Eu, hein? Pensa, rapaz, Deus não escreve roteiro para casal para viver em vida de solteiro, não, amigo. Então você nem casa. Você nem casa. Que é mais ou menos assim, tá no calor e tá assim, minha bem, não sei o que. E um calor do cão. Que dia que Deus escreve roteiro, irmão, para alguém... Desculpa, irmão, eu não concordo com isso, não. Não concordo. É junto mesmo, é grudado, amigo. Enquanto um orava, o outro errava, se prostituía. Você tem que decidir como você vai continuar seu roteiro. Se é na presença de Deus, no temor do Senhor, ou se é, com todo respeito, irmão, nas noites, fazendo aquilo que não presta. A história é uma só, você já sabe como é que vai terminar. Vá lá. Não saia do roteiro que Deus escreveu, não, amigo. Não saia. Você foi consagrado para estar no altar de Deus. Você não foi consagrado para poder viver fora da presença de Deus. Deus não criou, como o nosso querido pastor prega, o inferno para o homem, não, amigo. Nosso pastor Jaime de Amorim Campos prega. Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Deus não criou para o homem. Só que a pessoa está saindo do roteiro. Tudo hoje é para tirar a pessoa do roteiro, irmão. Tudo. Tudo. Você vai ver, com todo respeito, dependendo do programa que você for ver na TV, amigo, é só coisa para poder turbinar, mexer com a tua cabeça. Pô, mas a gente não percebe isso.
Pai, tem que acompanhar o filho. Se você foi um agente especial que Deus levantou para ajudar os seus filhos no roteiro que ele escreveu. Não fica muito tempo longe, não. Tem que verificar tudo, rapaz. Você já pegou aí o telefone da sua filha e já olhou com quem que ela está conversando na internet? Não, pastor, minha filha tem 13 anos, você tem que olhar, claro que você tem que olhar. Podia ter 50. É solteira, está dentro de casa? Tá. Então ela merece bater continência para a senhora. Pastor, não, merece sim. Quando ela estiver aí? Quando eu voltei para a igreja, eu estava desviado, voltei para a igreja, chegava em casa, minha mãe faltava pouco me colocar a mão na cabeça. Olhava a bolsa, olhava a ponta dos dedos para ver se estava amarela. Até boca ela cheirava. Vamos ver. Fica muito tempo longe não, rapaz. Fica não. Você é que define se vai continuar ou não no roteiro. Essa mulher saiu ou não do roteiro, gente? Ela ia ser morta agora. Saiu do roteiro? Deus não tem como te ajudar. Mas algo aqui precisa ser dito, irmão. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E eu te pergunto, ela adulterava sozinha? E quem estava adulterando com ela, por que não estava ali? Porque a corda sempre estoura para o lado do mais fraco, tá? Deixa de ser bobinha. Você é que define se vai ou não continuar no seu roteiro. Não adianta depois botar a culpa em ninguém. Não adianta depois botar a culpa em ninguém. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que, igreja? Que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ali estava todo mundo fora do roteiro de Deus. Vocês perceberam isso? Mas querendo que a mulher morresse. Geralmente a pessoa que quer que tudo se lasca é quem já não está no roteiro de Deus há muito tempo. Aquela pessoa que te dá conselho para poder largar do casamento. Aquela pessoa que dá conselho até para você não vir ao culto. Geralmente é aquela pessoa que já está toda lascada, irmão. Longe do roteiro de Deus. Quer ver se a pessoa está ou não no roteiro de Deus? Observa os conselhos que ela dá. Observa. Observa os conselhos que ela dá. Eles queriam apedrejar a mulher, irmão. Mas estavam todos eles cheios de erro. Fora do roteiro de Deus. Geralmente é assim, viu? Geralmente é assim. Eu tenho ojeriza de quem arrota a santidade, irmão. Geralmente quem te dá conselho para pedir demissão, te dá conselho para poder divorciar, te dá conselho para poder até lascar, zangar. E fala assim, ó, vai viver menina, você está muito nova. Geralmente é quem já não está no roteiro de Deus há muito tempo. E eu, quando eu fui casar, teve uma pessoa que veio falar comigo assim, ô meu amigo Júnior, ô meu parente, ô meu consagrado, desse jeito. Vai casar, né? Eu falei, vou. Eu queria te dar uns conselhos, mas saiu, gente. Depois eu pedi perdão, saiu. Falei, você tem que me ensinar o que não deve. Você já casou e descasou várias vezes? Que conselho você tem para me dar, rapaz? Você só tem que me falar o que não fazer, porque você já casou e... Isso aqui que eu vou falar, o gente vai me xingar lá no vídeo. Depois a minha esposa posta lá. Rapaz, já divorciou 300 mil vezes, rapaz. Quer dar conselho, lição de moral, rapaz? Você tem que ensinar o que não deve. Geralmente, quem fica dessa maneira, fala, é porque não sabe, não sei o quê. É gente que já não está no roteiro de Deus há muito tempo. Você conhece a árvore, é pelo que, igreja? Acabou. É isso. E de novo eu estou falando, irmão. Está te dando conselho errado? Já não está no roteiro de Deus há muito tempo. Já não está no roteiro. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Vai lá. Estou terminando. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no... Você notou que tinha pessoa velha e tinha pessoa aquele. Mas olha para o pastor, idade
Não tem nada a ver com estar no roteiro de Deus, hein? Não, é muito novo. Depois um dia ele vai amadurecer. Mas tem muito velho aí com a cabeça de novo, né? Querendo novinha, querendo novinho, né? Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus, o que, igreja? Ninguém te condenou? Atenção. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, né? Nem eu também te condeno. Vai-te e não o quê? Jesus estava colocando aquela mulher novamente no seu o que, igreja? No seu o que, igreja? Mas quando é que ela permaneceria no roteiro? Quando ela não o que, igreja? Não o que, igreja? Jesus hoje está dizendo para você: diabo nem ninguém pode te condenar. Ele está te colocando novamente no roteiro, meu irmão, onde o término da história vai ser de milagres, em nome de Jesus. Mas é só você permanecer em Jerusalém. Jeremias 29, eu termino 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de... Diz quem, igreja? Pensamentos de paz e não de... Para vos dar o quê? O quê? O quê, igreja? O fim que o quê? Meu irmão, bem antes de nós nascermos, Deus já havia escrito um roteiro, que o final não seria de derrota, o final seria de vitória, em nome de Jesus. Meu irmão, esse trecho de dificuldade que você está passando não é o fim do seu roteiro, é só um trecho que vai, com todo respeito, deixar o seu testemunho lá no final ainda mais vitorioso, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé, por favor, vamos orar um pouquinho.